Fala pessoal, tranquilo? Bom, então após esse longo período de seca aqui de vídeos no canal, eu já até cheguei a falar com algumas pessoas, enfim, vamos retomar as atividades aqui a todo vapor, né? Os últimos vídeos que eu tinha postado, eu tava com um discurso meio para baixo, enfim. Tô animado de novo a voltar a postar os vídeos aqui. Vou até anunciar aqui algumas mudanças, mas o fato é que agora, enfim, vou voltar a postar de forma regular aqui ao longo de 2023. Não prometo uma periodicidade fixa, semanal, bissemanal, enfim, mas a produção ela vai. Tô com tempo, eu consegui voltar a estudar, vou voltar a pesquisar, né? Então a produção de vídeos ela vai acompanhar os meus estudos e pesquisas. E até inclusive isso aqui um dos pontos que eu queria focar, né? Eu vou tentar então fazer do canal algo mais colado com o que eu estou estudando, com o que eu estou pesquisando, né? Eu fazendo uma autocrítica que eu achei que não estava muito legal, tentando espalhar ali, pegar vários temas, enfim, conseguir às vezes não conseguia dar muita sequência a eles. Então eu vou tentar fazer algo um pouco mais focado e ignorando bastante as métricas do YouTube. Então até aquele negócio que o pessoal fica falando, eu mesmo ficar falando, pedindo para se inscrever, comentar, enfim, né, faz isso se quiser, se não quiser, não vou estar muito preocupado com isso não. A ajuda que eu vou pedir nesse primeiro momento principalmente que eu não sei, né, para quem que esse conteúdo vai ser entregue, né, quem vai ser a audiência aqui, me ajudar a mapear aquilo que ficou pendente, né, porque por mais que eu queira seguir esse modelo agora mais focado no que eu estou estudando, no que eu estou pesquisando, e eu só pesquiso e estudo coisas que eu realmente acho importantes, então são conteúdos que eu acho que vão ser relevantes, mas por mais que eu queira seguir essa linha, eu acho que é uma sacanagem, né, deixar conteúdos, né, algumas coisas que eu tinha começado e deixá-las pela metade. Então, na medida que vocês forem chegando aí, ainda que vocês vejam esse vídeo, né, sei lá, no meio de 2023, enfim, por mais que já tenha passado alguns meses desde que eu tenha postado ele, comenta aí conteúdos que ficaram meio perdidos aqui no canal que vocês gostariam de ver uma sequência. Que eu tento me organizar, pode ser que demore um pouco mais, né, porque vai estar distante do que eu estou pesquisando, mas para eu conseguir encerrar essas coisas. Eu acho que os mini cursos, né, um mini curso sobre a economia brasileira, né, e sobre as crises econômicas eu tinha encerrado, né, mas tenho certeza que ficaram algumas coisas pela metade. Tenho certeza, inclusive, porque o meu impulso inicial aqui, esse era para ser um vídeo, né, atacando alguns comentários que ficaram sem resposta, e eu vou tentar sempre dar uma resposta, né? Como que a gente tem aqui um grupo muito pequeno, né? Tentar sempre dar respostas de qualidade para as questões, né, de qualidade que vocês fazem, né? Então o objetivo aqui seria até dar uma resposta, né, para esses comentários que foram feitos, né, ao longo de 2022 e que não tinha conseguido dar uma resposta satisfatória. Só que primeiro tem uma dificuldade, pode ser minha, né, de não saber mexer direito com o YouTube Studios, mas também tem uma questão ali de que às vezes o pessoal responde comentários, enfim, é difícil localizar essas coisas. Então, essa foi uma primeira dificuldade. E uma segunda, que foi o gancho que uma das inspirações para eu gravar esse vídeo. Eu estava lá procurando os comentários, né, muita coisa sobre MMT, e teve um comentário que eu achei muito feliz, né? Ele não estava nem fazendo uma crítica a MMT, mas ele tocou num ponto que eu achei interessante. Falando que um dos problemas da MMT é ela se reivindicar como algo moderno, né? E isso vem casa com o texto que eu estava lendo, ele falando como que nesse cenário contemporâneo, né, a gente está ignorando a história, né? Então, nessa ânsia de querer produzir coisas novas, né, de serem novidades, tal, a gente está ignorando a história, apagando completamente aquilo que aconteceu, apagando não só no sentido de não dar os créditos, mas de realmente não beber na fonte de coisas que já foram produzidas, né, ou mesmo de entender historicamente aquele fenômeno, né, para não cair em erros, né, de análise. E justamente por conta disso, e desse texto aqui, que eu vou falar bastante dele ao longo desse vídeo, eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre terceira via, né, sobre a ideologia assim, de terceira via no cenário, né, geral, mas principalmente trazendo para nossa
para a realidade brasileira. E aqui também, diferente dos slides, eu vou tentar também gravar alguns vídeos fazendo nesse modelo de roteiro aqui. Aí depois vocês também me falam se ajuda ou se atrapalha, porque eu acho que talvez uma vantagem seja que eu consiga deixar um texto aqui um pouco mais coerente, e aí por mais que é uma dificuldade que acho que todas as pessoas devem ter para gravar vídeo, mas principalmente eu que fiquei todo esse tempo parado, é que às vezes a gente se confunde e não tem ali uma audiência ali na frente para falar, opa, você pulou aquele ponto, ou tal ponto não ficou muito claro. Então acho que às vezes com o roteiro, assim, por mais que eu faça uma confusão aqui, às vezes pelo roteiro vocês conseguem pegar a confusão que eu estou fazendo. Bom, então, refocando aqui, que a principal referência para esse vídeo aqui vai ser esse texto. Eu vou deixar ele aqui até na descrição do vídeo, e recomendo fortemente porque com relação a essa pesquisa aqui do Alcemir e do Leandro, eu sou um mero estudioso, né? Eu não participei dessa pesquisa, então eu sou uma pessoa de fora que estudei, né, ali o que eles produziram e estou gravando aqui o vídeo, né? Então nada como ir na fonte original para vocês, né, enfim, conhecerem de fato, né, mais de perto ali o que está sendo discutido. Até porque eu utilizo esse texto, né, como uma influência, mas a minha discussão vai ser um pouco mais ampla, né. Bom, o que eu achei interessante, né, dessa discussão de terceira via? Porque ao longo de 2022, né, foi um grande projeto que não gerou, né, a eficácia, né, um projeto que naufragou, que era o projeto de ressuscitar uma chamada terceira via no cenário eleitoral brasileiro, né? Então todo o primeiro semestre de 2022 ficou naquele negócio que vai ser terceira via, a importância de tentando construir uma terceira via para ser uma alternativa ao bolsonarismo e ao petismo, né? E acabaram não conseguindo. Só que o que eu acho interessante? Porque a rigor, até no sentido que a gente vai utilizar aqui ao longo do vídeo, enfim, é o sentido que aparece nesse texto que eu estou indicando, e aparece, enfim, ao longo da historiografia marxista, a terceira via. As duas alternativas postas no cenário, então o bolsonarismo e o petismo, seriam na realidade terceiras vias, enquanto aquilo que a imprensa, né, todos esses movimentos tentaram empacar como terceira via na verdade uma primeira via. Por quê? O que a gente está entendendo aqui como primeira, segunda e terceira via? Primeira via seria a defesa direta, né, do capitalismo. Então a gente está acostumado com aquele liberalismo mais ortodoxo, né, que tem ali variantes, né, mas que é a ideia de que aquele culto ao mercado, né, de que o mercado tem que operar livremente, então que assim as forças capitalistas elas vão se desenvolver e vai gerar progresso social, enfim. A segunda via é a via revolucionária. Não, do capitalismo a gente não vai conseguir tirar nada, o negócio é a gente construir, né, uma nova forma de organização social. A terceira via, e eu vou falar aqui bastante, né, do surgimento dela, é uma apologia, mais ou menos, né, então tem diferentes níveis ali, de fazer uma apologia indireta ao capitalismo. Então isso aqui vai ficar mais claro aqui agora que eu vou falar um pouquinho, né, do surgimento dela. Quando que a gente começa a ver o surgimento, né, dessa terceira via? Ela tem como palco privilegiado, né, aquelas nações que se inseriram tardiamente, né, ou no caso brasileiro, hipertardiamente, na corrida capitalista internacional, né? Então, o mais interessante até não é nem que quando a gente fala principalmente das nações que chegam tardiamente, por exemplo, o caso da Alemanha, vamos focar principalmente no caso da Alemanha, né? O interessante não é nem que a inserção tardia dela tenha gerado um quadro econômico assim de irreversível. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para um caso hipertardio como o brasileiro, isso pareceu muito mais definitivo. Do que eu estou melhorando aí um pouquinho mais? A Alemanha ela chega e ela entra tardiamente na corrida capitalista, mas ela rapidamente consegue se desenvolver como uma potência econômica. Quando a gente olha para os casos, né, de inserção hipertardia, isso parece
que era uma possibilidade muito mais remota, se havia de fato uma possibilidade. Mas o que. Então você fala, porra, se a Alemanha conseguiu, ainda que tardiamente, se inserir na corrida capitalista e ter desenvolvimento econômico, né, por que ela é um palco privilegiado, né, dessa terceira via? Por que eles estavam buscando uma alternativa? Porque ainda que ela consiga esse desenvolvimento econômico, ela o fez sem cortar os vínculos com o passado. Então ela fez de forma completamente autoritária, né? É ali o Bismarck, Guilherme II, depois Hitler, enfim. Ela fez naquele modelo completamente autocrático. E isso está muito em efeitos práticos, né? Isso os efeitos é que você não tem um desenvolvimento econômico acompanhado por um desenvolvimento social, né? Você tem uma autocracia ali que no momento de desenvolvimento econômico você consegue dar umas migalhas ali e outras acolá, mas o ponto decisivo é que a população alemã, né, ela chega ao capitalismo sem colher os benefícios da chegada ao capitalismo, né? Então até inclusive o Lukács fala bastante disso na Destruição da Razão, né? Rapidamente eles começam a incorporar aquelas críticas à democracia burguesa sem ter a democracia burguesa nos seus territórios, né? E no caso brasileiro, isso aparece, né, de forma diferente, mas sem cortar, né, quando a gente fala desses vínculos que não foram cortados, no caso brasileiro é o vínculo, né, com o latifúndio, né, com a empresa colonial, né. Mas então, comparando então, esse caso brasileiro com o caso alemão, né, no caso alemão você tem uma entrada tardia, né, na corrida imperialista, mas que consegue ter frutos econômicos muito rápidos, né. A inserção brasileira ela é hiper tardia e parece que é um cenário que nunca... um problema que nunca foi resolvido de fato. Por que isso é interessante? Porque eu vou falar logo na sequência, né, das tentativas, né, de resolução desse problema e essas diferenças no cenário elas condicionam completamente, né, as possibilidades ideológicas, né, os movimentos, né, que surgem, né, então as diferentes formas de terceira via que aparecem nesses diferentes cenários. E assim, a gente vai ver terceiras vias, inclusive naqueles países que entram, né, entram no capitalismo, criam basicamente, né, o modo de produção capitalista, Inglaterra, França, Holanda, né, mas vão sendo palcos menos privilegiados, né, eles acabam até importando algumas coisas da Alemanha ali, enfim, são diferentes formas de terceira via, mas tem como esse elemento comum um descontentamento com a primeira via, né, com o desenvolvimento capitalista, mas também uma recusa completa em relação a uma via revolucionária, né? Então a moral da história aqui desse primeiro ponto aqui é que essa terceira via ela surge como uma tentativa, né, de dar uma resposta para esse cenário extremamente dificultoso que eles tinham pela frente, em você entrar tardiamente na corrida capitalista, né? Então você já tinha nações que largaram na frente, que com isso já tinham um desenvolvimento econômico muito mais massivo e já tinham mostrado os limites das instituições burguesas, principalmente da democracia burguesa e tal. Agora olhando um pouco mais, né, para o resultado ideológico disso, né, para os reflexos ideológicos, né, você tem aquilo que o Lukács chamou, né, de decadência ideológica. E isso também é muito interessante a gente ver como que isso está linkado, né, com o cenário que os autores, né, que o pessoal que está pensando as alternativas, né, o cenário que eles estão encontrando. Então, isso aqui eu fiz muito de forma muito resumida, né, de forma até uma categorização bem simplória, mas o Lukács meio que identifica ali, né, um primeiro momento em que a ideologia, né, os movimentos ideológicos, eles estão mais preocupados em combater o ideal burguês, né, de progresso. Então quando o capitalismo, né, surge por uma via, né, até certo ponto revolucionária, né, uma revolução diferente daquilo que a gente almeja para enterrar o modo de produção capitalista, mas foi uma via revolucionária para enterrar o modo de produção feudal, né.
Então, e um dos lemas desse momento tinha um ideal muito forte, né, de progresso, né? O que sempre que você tem uma revolução de fato, né, você tem ela buscando um progresso, uma mudança para frente, né? A mudança para trás é justamente um dos elementos que caracterizam esse movimento irracionalista, né? Então, o movimento, essa crítica vai aparecer justamente diante desse ideal burguês de progresso. Então, questionando, né, problematizando esse ideal burguês de progresso. No segundo momento, e aí aparecem, né, elementos ali, né, formam, né, conjuntos teóricos, né, alternativas diferentes, né. No segundo momento, já um combate direto, né, aos ideais revolucionários. Então, é que o adversário deixa de ser a própria literatura burguesa, né, os movimentos burgueses, para ser os movimentos revolucionários. E ainda um terceiro movimento ali quando já enfrentando esse cenário de crise econômica e social ali do início do século XX. Então já é uma crítica muito forte às instituições burguesas, né? Um desalento com relação ao desenvolvimento capitalista, mesmo onde ele de fato se desenvolveu, mais que você fazendo uma crítica a isso mesmo no seu quintal ali, você não tendo um capitalismo minimamente desenvolvido. Então, o ponto decisivo aqui é que muda o cenário, as expressões ideológicas, né, científicas, filosóficas, elas mudam também, né? Então você tem vários exemplares. O Lukács fala lá do weberianismo, existencialismo, pragmatismo, enfim, principalmente, né, o grosso, né, do racionalismo alemão, o Heidegger, o Nietzsche, o Schopenhauer, aí saindo um pouquinho da Alemanha tem o Kierkegaard, enfim. E isso não é um link absolutamente mecânico, né, mas se expressa, né, dá subsídios para o surgimento de diferentes expressões políticas também. Então, fascismo, nazismo, o corporativismo. Depois disso, quando surgem, né, os partidos verdes, eles surgem também ali completamente como uma tentativa de ser uma terceira via, né? O trabalhismo ali, principalmente surgindo ali nos anos 80. Então o foco aqui é que entender que quando muda o cenário, né, que você tem esse cenário, né, extremamente dificultoso, mas quando você olha para elementos diferentes, você tem tentativas de solução também diferentes. Então, assim, com isso a gente indica, né, o que está em jogo aqui, para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre como que essa discussão de terceira via ela aparece no Brasil. E aqui, de novo, reforçando, é aqui que entra esse texto aqui excelente, discutindo, né, então, essas terceiras vias clássicas, né, do Brasil, né? A primeira delas, até que o Chazin discute também lá na tese de doutorado dele, é o integralismo do Plínio Salgado, né? Que ela carrega, né, ela é uma apologia muito mais indireta ao capitalismo, justamente porque ela ela tem ali uma conotação até muito crítica, né, a ideia de progresso, a de indústria, né? Então as soluções que ela propõe até um culto ao ruralismo, né, aos ideais anti-progresso, mas que no cenário em que por que inclusive quando a gente fala, né, do ideal que ele se coloca anticapitalista, né, no discurso, por que acaba sendo uma apologia indireta ao capitalismo? Porque o capitalismo ele já era um movimento irreversível em direção ao capitalismo. Não era mais possível se colocar contra o capitalismo. Então esse tipo de discurso significa simplesmente você está moldando a forma com que aquele capitalismo vai se desenvolver. O desenvolvimento dele era a implantação dele, né? A forma com que ele ia espalhar era irreversível. A grande questão é a forma como ele teria, né? Que ele teria. E uma outra alternativa ali que surgia no cenário era uma via mais progressista, né, que é a do Roberto Simonsen. É uma figura até bem interessante, né, porque ele tem elementos, né, progressistas junto com elementos completamente reacionários, né. Ele tem um discurso ali meio
meio não, um discurso bastante elitista e tal. Só que ele tem alguns ideais, né, que eles continuam aparecendo de forma bastante clara, bastante próxima, né, ao que ele trazia lá nos anos 30, nos anos 40, né, que é essa luta, né, de desenvolvimento da indústria. Então ele faz uma defesa do modelo de estatal, né, com bastante planificador. Isso com ressalvas ali na medida em que ele vê determinado. Quando ele vê casos práticos, às vezes ele ficava ali meio ressabiado, mas a alternativa, né, a sistematização, a solução que ele propõe é de um Estado planificador. Mas planificador em que sentido? Planificador para o desenvolvimento da indústria, né? Então o Estado não seria o fim. O Estado seria um facilitador para que se tivesse até, se aproximando até das próprias expressões que ele utiliza, né? O Estado ele congregaria ali esforços em direção ao desenvolvimento industrial, né? Então ele se coloca completamente contrário à terceira via, né? Então ele tá ali, né, com uma solução de terceira via, porque aquela primeira via, né, do liberalismo clássico não conceberia esse Estado planificador, mas o objetivo final dele claramente é a inserção, né, da economia brasileira na corrida capitalista, numa posição vantajosa, né, nessa corrida capitalista internacional. E agora já, né, caminhando aqui para o final, é interessante ver como, por exemplo, como o Ciro Gomes, né, como o projeto do Ciro Gomes, ele tem muitos elementos, né, ele tem claro o legado do Roberto Simons dentro das soluções, né, do que o Ciro Gomes está propondo. E por que isso é possível? Porque os problemas, tristemente, né, porque o cenário brasileiro ele continua muito, muito próximo. Então, diferentemente de quando a gente olha, né, para a evolução, né, do pensamento da terceira via, né, desse pensamento, né, de terceira via na Alemanha, na Alemanha mudou muito rápido, porque você tem um momento ali em que ele começa a aparecer que você não tem desenvolvimento capitalista, mas 40 anos depois, 50 anos depois, você tem um desenvolvimento capitalista muito monstruoso, e 30, 40 anos depois você tem uma crise capitalista como resultado de uma guerra mundial que você estava tentando dar um salto imperialista ali grandioso, né? Então, rapidamente, em questão de 50 anos, o cenário mudava de forma muito radical. Em relação ao Brasil, talvez as mudanças sejam simplesmente a eliminação de possíveis alternativas. Quem acompanhou lá o mini curso, né, sobre a economia brasileira, até alguns vídeos que eu fiz depois, entende um pouquinho porque eu tenho um certo cuidado em falar possíveis alternativas, porque eu não sei até que ponto, né, essas eram de fato alternativas, né? Estou falando em questão de conseguir ter desenvolvimento industrial, né, desenvolvimento econômico brasileiro dentro do capitalismo, né? A China conseguiu um negócio diferente, então ela faz a gente pensar um pouco, mas enfim, seria possível se o Brasil tivesse seguido um caminho parecido com o da China ter esse desenvolvimento? Enfim, não dá para saber, né? Bom, mas montando então esse cenário de terceira via no Brasil hoje, você tem então essa via, né, esse projeto do Ciro Gomes, né, muito próximo do Roberto Simons. Tem o bolsonarismo, que tem alguns elementos, ele é bem plural, né? Mas ele tem alguns elementos do integralismo do Plínio, mas, por exemplo, ele tinha o Guedes ali, que o projeto do Paulo Guedes é quase que um projeto de primeira via, né? Então você tem você tem uma grande terceira via com influência muito marcante do lado mais reacionário da terceira via brasileira, né, que é o integralismo, com a primeira via. Então a priori, né, uma solução muito pouco coesa, né? Mas enfim, gerou aí 4 anos de governo e a gente vai ver daqui a uns anos se de fato é algo que foi enterrado ou se vai acompanhar a gente ainda por mais anos, décadas, enfim.
Tem o PT, né, que tem como esse legado, né, aquele trabalhismo dos anos 80, e lá nos anos 80 a gente consegue ver, quando vê aqueles primeiros textos, né, dá para ver claramente, né, elementos ali de terceira via, né, das terceiras vias mais clássicas ali, então um certo, é, uma relativização ali da ciência, enfim. Mas não é nem um ponto aqui identificar exatamente quais foram as influências, mas é fato que o PT ele coloca, é um movimento de terceira via, ele tem também ali elementos, né, desse projeto, né, de industrialização brasileira, né, porque justamente na medida em que você não quer se colocar como completamente como uma alternativa reacionária, você tem que ter como proposta o desenvolvimento da indústria, né? E o PT tem claramente isso, né? Essa proposta de desenvolvimento industrial. E aí acaba que o projeto mais consolidado no Brasil é o que vem do Roberto Simons, né? Então você tem ali diferentes elementos ali, mas que congregam, né? Culminam numa outra alternativa de terceira via. E eu coloquei aqui até uma curiosidade, mas é uma hipótese, né? O PSDB, também quando a gente olha lá para a origem, lá, né, para o que estava sendo discutido nos anos 80, o PSDB também surgiu como uma terceira via. Diferente das outras, mas também como uma terceira via. Só que aos poucos ele foi perdendo esses elementos de terceira via e se transformando numa primeira via, né? Numa alternativa de primeira via. Então, se aproximando dos ideais do liberalismo mais ortodoxo. E curiosamente, né, diante, né, do cenário econômico contemporâneo, né, enfim, tudo aquilo que eu já discuti lá, principalmente no minicurso sobre as crises, é um modelo que caiu em extremo descrédito mesmo entre o pessoal que tem mais abertura, né, dentro da imprensa mesmo, pessoal, os analistas econômicos da Globo News, enfim. Então, curiosamente, né, pode ser o que explica, né, o PSDB ter entrado nessa crise, né? Perdeu o governo de São Paulo depois de 300 mil anos, enfim. Então é uma hipótese, né? Justamente nesse cenário, no cenário que a gente vive hoje, principalmente no cenário brasileiro, né, não cabe mais uma tentativa de solução dentro da primeira via, né? Bom, mas então o que eu trouxe hoje era isso. Reforço novamente, vou colocar esse link para esse texto aqui, excelente, para vocês consultarem lá. Na descrição do vídeo, gente. Então, só lembrando aqui, né, na medida em que vocês forem lembrando de projetos aqui, alguns assuntos que eu tinha começado aqui no canal e não dei encerramento, postem aí nos comentários, né, para eu tentar me organizar para concluir. E assim, obviamente, tem questões e outras coisas, vão deixando aí nos comentários que eu vou tentar responder, ou em vídeo mesmo, ali, se possível, dentro dos comentários ali, com a maior dedicação possível, gente. É isso, um abraço e até a próxima.